Olá, tudo certo? Que bom, né? Ter a sua companhia em mais um Vida Consciência, nesse nosso segundo episódio da segunda temporada. Nosso programa que no ano passado, né, em 2020, fez 59 episódios. Conversamos com vários pesquisadores da casa, professores, e justamente dentro desse processo de democratização da ciência. E a gente retoma essa pegada do Vida Consciência num outro formato, agora virtualizado. Eu estou na minha casa, os pesquisadores também na casa deles, mas através dessa plataforma, a TV Univates, então, vai levando a informação sobre o que é desenvolvido em termos de ciência, de pesquisa, nos nossos programas de pós-graduação da casa, para você ficar compreendendo um pouco mais do que é desenvolvido aqui. Nesse segundo episódio, bom, a gente vai falar sobre o arroz. E para falar sobre isso, a gente tem aqui como convidado o professor Raul Esperotto, ele que tem vínculo, né, com o programa de pós-graduação em biotecnologia, o PPG Biotech, e que vai estar falando aí sobre as bactérias benéficas que aumentam a produtividade e a tolerância ao frio em arroz. Professor Raul, que bom que tu aceitou novamente o nosso convite para a gente bater um papo agora sobre essa pesquisa e conseguir explicar aí para a galera, para a comunidade de uma maneira geral, o quanto esses estudos, o quanto esse projeto de pesquisa, ele acaba impactando na vida, né? No dia a dia de todo mundo. Seja bem-vindo a mais um Vida Consciência e queria que tu contextualizasse para nós inicialmente como é desenvolvida essa pesquisa. Olá, pessoal, tudo bem? Marcos, obrigado pelo convite novamente. Sempre é muito bom falar do que a gente faz nos laboratórios, né? Às vezes as pessoas acham que a gente fica escondido no laboratório e o que a gente realmente faz não chega para o público em geral, né? Fica só no meio acadêmico. Então é super importante esse tipo de iniciativa da Univates, da TV Univates, de popularizar a ciência, né? Isso é muito, muito importante. Então, queria dar as boas-vindas a todo mundo e agradecer o convite de vocês para falar mais um pouquinho sobre a nossa pesquisa, né? Bom, essa questão do arroz é muito importante, né? Porque se eu perguntar para vocês quem é que comeu arroz essa semana, todo mundo, né? Então, todo mundo come arroz e o nosso estado é um grande produtor de arroz, na realidade é o maior produtor de arroz do Brasil. Também cabe destacar que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de arroz, na verdade é o nono maior produtor, então sim, é uma cultura extremamente importante, né? E por que a questão do frio, né, Marcos? Nós temos um problema aqui no Rio Grande do Sul que quando as plantas de arroz elas vão para o campo, isso acontece mais ou menos em setembro, outubro, nós ainda temos noites bastante frias, né, com temperaturas abaixo dos 15 graus. E isso impacta bastante o desenvolvimento e a produtividade de arroz. É por isso que a gente está estudando arroz, por ser uma cultura extremamente importante para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né, em termos de segurança alimentar, e também a questão da baixa temperatura, porque é um problema regional, é um problema aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E aí é uma questão, professor Raul, que eu já vou até abrir espaço aí para o nosso outro convidado que está conosco, indicado pelo professor Raul, o Eduardo de Souza, o Eduardo que está conosco aí agora aparecendo na nossa tela, para nesse bate-papo conversar sobre essa pesquisa e já chamar o Eduardo, ele que é doutor pelo PPG Biotech, para entender realmente desse envolvimento dele especificamente nesse estudo, e para a gente já pegar esse gancho do professor Raul, Eduardo, quando ele comenta justamente sobre o fato do arroz ser, então, esse alimento que ele é tão popular na mesa, né, de todo mundo, e ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul, né, que tem características climáticas muito específicas, e o quanto muitas vezes a pesquisa consegue desenvolver propostas, né, acredito, para conseguir melhorar isso. Foi mais ou menos por aí o caminho e esse teu envolvimento junto da pesquisa, de conseguir trabalhar essa temática. Como é que foi para ti estar envolvido nesse projeto? Seja bem-vindo ao Vida Consciência, claro. O arroz, como o Raul falou, ele é super importante para todos os brasileiros, né? No passado nós tivemos um pequeno susto ali com a falta de arroz no mercado já, né?
já se sabia, né, que ia faltar ano passado e esse ano também, né? E realmente o frio ele causa um grande problema para a cultura. Esse ano provavelmente nós vamos ter desabastecimento de arroz de novo. Nós tivemos bastante frio esse ano, né? Talvez vai ter uma redução de safra de novo. Teve, né, a redução de safra. Vamos ver como serão os estoques, né? O meu envolvimento na pesquisa, na verdade, foi tentar buscar bactérias que promovessem a tolerância ao frio, né, para essas plantas de arroz. Já se sabe que algumas bactérias elas ajudam as plantas a superar alguns estresses ambientais. Normalmente se usa para aumentar a tolerância à seca, em alguns casos para salinidade, nós também testamos em arroz, mas em frio são poucos estudos que tem, né? Esse trabalho que eu desenvolvi com o Raul, que me orientou no doutorado, ele foi inovador por esse motivo. Não, os poucos estudos que tem de indução de tolerância ao frio por meio de bactérias em plantas se dão com plantas de trigo, aveia, centeio, mas nunca tinha um estudo sido feito com arroz e nem mostrando um impacto tão positivo como a gente conseguiu mostrar no nosso estudo. E quando o Eduardo traz esse assunto, professor Raul, é importante a gente salientar o quanto a pesquisa nesse processo ela é importante para não só a gente ter essas percepções, né, de que o alimento ele acaba, porque a gente pensa no alimento daqui a pouco lá na gôndola de um mercado, né, e a gente vê ele lá com preço elevado ou com uma baixa de preço, e daí mas tu não entende o porquê disso, e daí a gente consegue, através de um estudo como esse, também perceber o quanto até chegar lá na ponta final, no consumidor final, aquele saco de arroz, ele teve várias questões no processo dele ser desenvolvido e que ele foi impactado, né, pelo clima, pelo manejo, pela forma da utilização, tem várias coisas que são envolvidas nisso. E a pesquisa, de certa forma, que vocês fazem, acabam percebendo processos errados ou alguns processos, imagino, que possam ter uma outra solução, que é aqui a questão climática, né? O quanto o frio ele impacta no arroz e quanto isso pode, daqui a pouco, de uma outra forma, ser desenvolvido. E minha pergunta para ti, através desse estudo, existem percepções de outras formas, através dessas bactérias, que possam estar auxiliando a melhorar essa questão da produtividade? A gente esquece que tem muita tecnologia por trás da agricultura, né? Como tu estava comentando, a gente vê o produto no mercado e a gente não faz ideia do que é necessário para aquele produto chegar ali, né? Então, são muitas pessoas, não são só os produtores, né? Eles sempre atuam junto com pesquisadores, com melhoristas, né? Para a gente sempre ter um cultivar adaptado às condições onde eles serão plantados, né? Então, sim, tem muita tecnologia por trás e tem muita coisa que pode dar errado, né? Quando eu falo pode dar errado, principalmente a questão do clima, né? As plantas, elas enfrentam muitos estresses, né? Sejam eles climáticos, sejam eles ataque de insetos, por exemplo, ataque de aves, né? Então, sim, a biotecnologia, ela chega como uma ferramenta para melhorar esse processo, para esses processos, para otimizar esses processos, né? E muita gente pensa que vocês vão colocar bactérias na planta. Como assim? Bactéria não é ruim? Sim, existem bactérias ruins e existem bactérias que são muito boas, né? Existem as bactérias benéficas, né? Como é o título desse quadro aqui hoje, né? Bactérias benéficas aumentam a produtividade e a tolerância ao frio em arroz. No solo, nós temos muitas bactérias que claro que a gente não vai entrar em questões técnicas aqui, né, mas no solo existem muitas bactérias que podem ajudar as plantas a se defenderem dos fatores de estresse. Isso é interessante. Não são todas, claro, por isso que nós temos que selecionar as bactérias que têm essa capacidade, né, de induzir uma defesa na planta, tá? E a biotecnologia está aí para nos ajudar a fazer isso, né? Fazer a seleção
fazer a justamente seleção dessas isso. bactérias e, quem sabe, até daqui a pouco usar como um inoculante, né? Usar realmente no campo. Então, a gente sai da pesquisa e vai realmente para o produtor, né? E Que é a é questão prática, professor, é isso que eu queria entender, assim, até para tu comentou da questão da bactéria, né, o quanto ela é positiva, às vezes a gente tem um certo preconceito quando se fala em bactéria, tu, mas bactéria não vai ajudar, e aí eu queria que tu e o Eduardo, que estão conosco aqui nesse episódio, nesse segundo episódio do Vida Consciência, pudessem explicar para nós, assim, na prática, né, eu sei que talvez seja um pouco mais complicado explicar todo o processo, mas para que as pessoas consigam compreender como que isso acontece, essa seleção da bactéria, a questão da aplicação, como é que na prática a operação desse tipo de pesquisa ela funciona? Quer falar, Eduardo? Eu acho que tu Pode pode ser? falar melhor do que eu dessa parte aí É, mais técnica. eu vou falar de forma resumida, assim, como foi feita a seleção no nosso caso. Nós pegamos bactérias do solo, de lavouras de arroz, e a gente imprimiu um tipo de seleção em cima delas, uma triagem, forçando um ambiente hostil. Esse solo ele foi coletado, ele foi levado para o laboratório, ele passou por um processo de secagem a uma temperatura mais ou menos alta, uns 40 graus. Ele foi congelado e a partir dali é que foram feitos isolamentos e ainda numa das etapas desse isolamento foi colocada uma quantidade alta, relativamente alta de sal ali, que muitas bactérias já morreram nesse processo. Então, nós acabamos selecionando algumas bactérias ali resistentes. A partir dali foram selecionadas várias bactérias e foi feito um teste prático mesmo, não, nada de muita análise química ali no processo inicial. Foi colocado na planta, colocado a planta no frio e foi observado o que aconteceu com aquelas plantas. Algumas plantas sobreviveram, outras plantas morreram, e algumas plantas a gente viu uma diferença muito grande na inoculação. Então, dá para ter uma ideia de que aquela bactéria estava causando algum efeito benéfico naquela planta. A partir dali, se começou a utilizar aquela bactéria ali para fazer outros testes. Né? Foi levado a fazer um teste de produtividade em caso de vegetação, que é como se fosse no campo. Assim. Consegue ter produção de grãos ali. Então, você avaliou o tamanho de planta, você avaliou a produtividade, o tempo que a planta levou. Então, além de não deixar essas plantas morrerem, essas bactérias também fizeram com que elas produzissem mais grãos. Eu acho que quando o Eduardo contextualiza aqui para nós, né, Raul, esse processo, todas essas etapas, eu me remete ao início do nosso episódio aqui, que aliás já está infelizmente chegando no final, mas quando o Raul comentava, né, da importância de se falar sobre a pesquisa, de falar sobre esses espaços, que ele comentava, às vezes as pessoas podem pensar que o pesquisador ele está dentro só de um laboratório, mas é que para a ponta final lá da pesquisa dar resultado, além de ter um bom tempo, porque tem todo um processo metodológico, científico que envolve a resposta lá que vai se chegar, o que se busca chegar, eu acho que tem todo esse processo aí de muito tempo e de várias etapas que tem que se cumprir. O Eduardo aqui falou de várias questões, dentro especificamente aqui do que a gente veio falando sobre as bactérias que beneficiam, então, né, a planta de arroz com questões climáticas, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né, quando a gente pensa que, bom, tem um grande trabalho de laboratório, tem um grande trabalho de sair da campo, mas é porque a pesquisa ela exige isso, né? Isso é ciência, né? Isso que a gente estava falando antes, a questão da tecnologia, né? Tem muita tecnologia por trás de qualquer crescimento, de qualquer cultura, só que para chegar nessa tecnologia tem muito trabalho de laboratório, né? Então isso é bastante... leva bastante tempo para a gente conseguir ter uma nova tecnologia, né? No caso, o que a gente está trabalhando, né, seria uma biotecnologia, né? Só que, ao mesmo tempo, o que a gente busca é melhorar um processo e também deixar ele mais barato, né?
Então, normalmente as biotecnologias, elas vêm substituir tecnologias que sim funcionam, mas por alguma razão elas não são perfeitas, né? Porque se fossem perfeitas, não precisaria substituir também, né? Essa questão das bactérias, por que ela é uma biotecnologia? Ela utiliza um organismo vivo, né, uma bactéria, que tem uma capacidade de gerar tolerância numa planta, tá? E seria muito barato a gente conseguir inocular bactérias em sementes de arroz que estão germinando, né? Então, a biotecnologia, ela vem substituir tecnologias antigas e traz coisas novas, traz melhorias para aquele processo. Talvez pouca gente saiba, mas esses inoculantes agrícolas, eles são muito utilizados e o Brasil é um dos países pioneiros no uso de inoculantes agrícolas. Para você ter uma ideia, a soja brasileira praticamente não se usa ureia ou nitrato, se inocula com bactérias. Isso desde 1994. Esses estudos começaram lá nos anos 70 e hoje o Brasil ele consegue competir, por exemplo, com os Estados Unidos no mercado de soja por conta das bactérias, porque se fosse utilizar, por exemplo, ureia, que, vamos supor que se gastaria uns R$300 para adubar com ureia, tu gastaria R$5 com bactéria. Então, é uma grande diferença tu produzir com uma tecnologia mais barata. E é por isso então, para arroz também poderia ser nada. Mais barato e que impacta menos o meio ambiente. Vale a pena destacar isso. Isso aí, fundamental, e inclusive é por isso, né, que é tão importante a gente difundir e explicar cada vez mais nossos projetos de pesquisa, porque é isso, investimento em pesquisa gera resultado para a comunidade. Professor Raul, Eduardo, muito obrigado pela participação no nosso segundo episódio aqui do Vida Consciência, e a gente vai voltar a se falar aí para, com certeza, estar divulgando mais os materiais que estão sendo desenvolvidos. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço e estamos sempre à disposição.